Bom, vamos aprender agora algumas funções para a gente trabalhar com datas, certo? Então, a primeira função é a função date, beleza? E aqui nós passamos alguns parâmetros, tá? Então, olha só, se eu passar aqui um D minúsculo, ele vai retornar para a gente o dia, tá? Dia 2, com 2 dígitos, beleza? Se a gente passar um D maiúsculo, ele vai retornar o dia num formato textual, certo? Com 3 dígitos, beleza? Se a gente passar aqui se a gente passar o M minúsculo, ele vai retornar o mês com 2 dígitos. E um M maiúsculo, ele vai retornar o mês em formato textual, né? Com 3 dígitos, tá? Se a gente passar aqui um Y minúsculo, ele vai retornar o ano com 2 dígitos. E um Y maiúsculo, o ano com 4 dígitos. Beleza? Então, a gente pode exibir mais de uma letra. Por exemplo, eu quero exibir o dia no formato que a gente já é acostumado, né? Barra, mês, barra, o ano com 4 dígitos. Então, olha só, 2/5 de 2018. Se você quiser exibir o dia da semana, basta colocar um L minúsculo, beleza? Ele vai exibir no formato textual o dia, beleza? Só que além dos dias e meses, nós temos também o horário, tá? Então, vou colocar aqui, ó, dia, barra, mês, barra, ano, tá? E aqui vou dar um espaço e colocar o horário, tá? Então, se eu colocar um H minúsculo, olha só, ele retornou o horário no formato de 12 horas, tá? Se eu colocar um H maiúsculo, me retorna a hora no formato de 24 horas, tá? Então, o H é a hora, tá? Vou colocar aqui 2 pontos. Vou colocar o I para mostrar os minutos, ou seja, 20 e 55. 2 pontos. E o S para mostrar os segundos. Tranquilo? Então, a gente conseguiu exibir aqui a data atual, utilizando a função date, tá? Você pode também, com o A maiúsculo, exibir aquela opção, né? PM, AM, mas quase nunca a gente utiliza isso aqui. Só que eu acho que deu para perceber que a hora não está correta, tá? Ao depender da região. Porque a gente precisa setar o time zone, beleza? Então, para fazer isso é simples. Date, default, time zone, set. E aqui a gente passa, ó, América, barra, São, underline, Paulo, ponto e vírgula. Atualizando, agora o meu horário ficou correto. 17, 58 e 41, que não é mais 41, né? 45 por aí. Então, vejam como é simples trabalhar aqui com a data atual, tá? Bom, e se você quiser armazenar essa data no banco de dados, como é que a gente faz? O banco de dados, ele trabalha basicamente com 2 colunas para armazenar datas, tá? É o date e o date time, que armazena a data e o horário. Se você estiver utilizando uma coluna do tipo date, o formato deve ser esse, tá? Ano, traço, mês, traço, dia. Se a gente der um eco aqui em date, olha só, 2018-05-02, tá? Agora, se o seu campo no banco de dados for o date time, o formato é ano, traço mês, traço dia, hora, minutos e segundos. Esse é o date time. Beleza? Vou dar um eco aqui em date time. Outra função muito interessante é a função time, que retorna a quantidade de segundos que se passaram desde 1970 até agora, né? Que é chamado
de Unix timestamp, tá? Então, se a gente der um eco agora em time, nós temos aí a quantidade de segundos, né? Desde 1970 para cá, certo? Então, se você quisesse formatar esse time, como é que você faria? Simples. Eu vou criar aqui uma variável, time, e aí eu vou fazer o seguinte. Comentar esse date aqui, tirar esse HR, e aí eu faria o seguinte, date, e aqui a gente vai colocar o formato, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar no formato normal, que a gente utiliza aqui no Brasil, dia, barra, mês, barra, ano. E aqui a gente coloca uma vírgula e passa o time como segundo parâmetro, tá? Se a gente atualizar, olha só, 2/5/2018. Beleza? Outra função muito interessante para a gente trabalhar com datas passadas ou futuras é a mktime, certo? Eu vou criar aqui uma variável chamada data pagamento, tá? Eu vou dizer que ela é igual a mktime. E aqui nós vamos passar alguns parâmetros. Nós vamos passar a hora, né, com 2 dígitos, vírgula, os minutos com 2 dígitos, vírgula, os segundos com 2 dígitos, tá? Vírgula, o mês com 2 dígitos, vírgula, o dia com 2 dígitos, vírgula, o ano com 4 dígitos, tá? Então, vou colocar aqui 2023, certo? Ponto e vírgula. Então, vamos supor que eu queira formatar essa data de pagamento aí. Então, é simples. Basta utilizar a função date e aqui nós definimos o formato. Então, nesse formato, eu quero definir. Então, no formato, eu só quero exibir o dia, barra o mês. E eu vou colocar aqui um til, vou colocar aqui um traço, tá? E vou colocar a hora, 2 pontos e os minutos. Beleza? Ok, então esse é o formato que eu quero. Coloco então uma vírgula e passo como segundo parâmetro essa variável, data pagamento. Então, se a gente atualizar, certinho, ó, 15/2/3:30. Se a gente quisesse exibir também o ano, barra y, 15/2/23, 3:30, certinho? Então, beleza. Então, olha só, de repente você está trabalhando com banco de dados e lá você cadastra os produtos, né? Então, quando você resgatar a data de cadastro desse produto, certamente ele vai vir assim, ó. Vai vir o ano, né? 2019, traço, o mês, né? E o dia. Se for um tipo de coluna date, tá? Mas se for um date time, vai vir a hora, os minutos e os segundos. Então, eu vou colocar aqui a hora, né? 13, 2 pontos, os minutos e os segundos, tá? Então, vamos supor que você cadastrou um produto e agora você está fazendo um select. E a data vai vir nesse formato. E você precisa formatar essa data, tá? Só que como ela está com string, a gente precisa converter ela em um formato de time, certo? Para isso, nós utilizamos a função str_time, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Data agora vai ser igual a str_time. E aqui nós vamos passar essa data, tá? Então, a gente criou uma variável aqui com o mesmo nome, mas não tem problema, certo? Então, agora a gente consegue formatar esse formato de data. Então, eu vou colocar aqui um date. E aqui eu quero no nosso formato, né? O dia, barra mês, barra ano, tá? Vírgula, data. Se a gente atualizar agora o navegador, 10/4/2019. Beleza? Agora observe um detalhe. Se a gente não tivesse convertido com o str_time, olha o que ia acontecer. Vou colocar aqui, vou comentar.
esse trecho de código e a gente ia ter um erro, certo? Então essas foram algumas funções básicas que podem ser utilizadas para formatar datas, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima.